pegando fogo já. Porque, a convidada de hoje é aquele tipo de mulher rojão, assim, sabe? Tô sentindo, nem a conheço pessoalmente, só que pela vibe a gente consegue perceber que, tipo, é aquela que agarra a coisa e vai fazer acontecer. Adoro isso. Bom, mas eu quero desejar aqui as boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando a gente nos nossos canais. Que bacana, a audiência gradativamente está crescendo. Mas o que importa para a gente de verdade é a gente conseguir contribuir com conteúdo colaborativo, com conteúdo de excelência. É isso que faz a gente realmente sentir que o nosso propósito está sendo cumprido. E é tão bom a gente conseguir conhecer pessoas novas. Então, eu sou muito feliz, na verdade, por aquilo que eu faço. Tenho uma equipe super comprometida. A galera que trabalha aqui nos nossos bastidores, Tainá, Luana, mandam bem demais. E me colocam aí frente a frente para conversar com pessoas maravilhosas que só me ensinam, que só me inspiram. Isso é bacana. Bom, não sei se vocês notaram, mas os meus cabelos hoje estão caracolados. A gente vai fazendo 40 anos e começa a querer inventar. A gente não sabe se acerta, se erra, mas enfim, faz parte, né, no processo de evolução. Principalmente a mulher vai ficando mais velha, vai ficando preocupado. Então, depois vocês deixam o que vocês acharem no cabelo aí, eu vou ficar feliz de saber a opinião de vocês. Mas não quero demorar muito, porque a gente tem muita coisa para conversar nesse horário de almoço super mega produtivo. Sexta-feira não é dia de sextou ainda não, é dia de insight, é dia de a gente colocar a nossa cabeça para pensar. E, principalmente, o que eu posso fazer de diferente? Como eu posso incrementar o meu dia a dia, as minhas ações de recursos humanos, as minhas ações corporativas para levar mais propósito, para levar muito mais motivos para as pessoas que estão à nossa volta. Então, sem mais delongas, quero chamar aqui a minha convidada para que a gente possa começar esses nossos insights. Pan, seja muito bem-vinda ao Talk com Especialistas, minha linda. Tati, tudo bem com você? Quero dizer que eu amei o cabelo. Eu amei o cabelo tá lindo. Eu já tenho meu feedback. Muito bom, o Eu negócio. amei, eu vejo que você tá arrumando assim de lado, mas você tá linda. Fique tranquila, você está muito bem. Muito obrigada por esse convite de hoje. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Ainda mais nesse horário. Horário é o nosso almoço produtivo. Isso daqui é maravilhoso, gente. É um horário incrível para vocês poderem realmente, nessa sexta-feira, começar, para vocês pararem para pensar, ainda nesse final de semana, o que a gente pode ter de insight aqui hoje. Então, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo por esse convite. Muito obrigada. É isso, Pan, é isso. Para a gente poder começar e a nossa galera, né, e conhecer um pouco você, depois te buscar nas suas redes sociais, queria que você apresentasse quem é Pan Herrera. Fala pra gente quem é você. Eu sou produtora artística, audiovisual e criativa. Isso é assim que me defino. É longo, né? É longo esse nome. Mas eu sou produtora há mais de 10 anos. Sou produtora do mercado audiovisual. Vim do show business, trabalhei com diversas pessoas que vocês todos com certeza conhecem. Eu trabalhei 5 anos com Michel Teló. Eu já fiz DVDs de grandes artistas, principalmente no mercado sertanejo. Eu trabalho sempre trabalhei com os projetos especiais desses artistas. O que significam projetos especiais? São os projetos que saem do dia a dia do artista. Então, DVDs, documentários, turnês, isso é o que eu faço. Eu já fiz eu fiz a última turnê de Sandy Júnior, acho que é um dos meus maiores nomes. Eu fiz toda a turnê internacional do Michel Teló, e eu fiz a última turnê de Sandy Júnior, nossa história, que foi a segunda maior turnê do mundo. É o que todo mundo ama, todo mundo fala, meu Deus, você esteve lá. Estive lá, mas já fiz outros grandes projetos, eu já fiz alguns documentários, o Bem Sertanejo do Michel Teló, no Fantástico também, é uma produção minha, junto com a produção da Globo, DVDs de artistas variados, e também eventos corporativos, eventos de marcas, com grandes marcas, de variadas, enfim. Mas eu venho desse olhar, desse lugar que é o lugar de diversão, de entretenimento, mais de entretenimento do que corporativo. Esse é o meu lado. Muito legal. E Pan, como que você chegou até essa área de atuação? Eu sou formada em produção e gestão de eventos. Eu fiz faculdade, na verdade, na época era um tecnólogo, na Anhembi Morumbi. Quando eu fiz a faculdade, ela era uma faculdade bem inicial. Ainda tinha. Eu acredito que o curso hoje em dia deve estar infinitamente melhor. Hoje em dia a gente tem mais cursos, inclusive, né?
Mas na época, então eu sou formada em produção e gestão de eventos, já entrei querendo o mercado de show business, mas trabalhei 7 meses com o mercado de casamento. Meu começo foi no social, 7 meses eu aprendi muito no social, porque é um lugar onde a gente mexe com os sonhos mais profundos das pessoas, né? É diferente, claro que quando você vai trabalhar com um corporativo e você está numa empresa, as empresas têm seus sonhos ali, têm seus desejos, mas são muito mais metas do que sonhos, talvez, né? E aí no social, não, no social é sonho, aquele sonho intrínseco ali da pessoa. E eu aprendi muito a lidar com pessoas no social, porque a gente tem ali miúcias muito grandes, né? Entre famílias diferentes se unindo, então tem culturas diferentes, coisas diferentes, então eu aprendi muito. Mas fiz só 7 meses de casamento, de social, e aí depois entrei no mercado, já entrei direto do social, eu entrei no escritório do Michel, e entrei um pouquinho antes dele estourar no mundo, então tive uma grande oportunidade ali de, com ele estourando no mundo, fazer as turnês, enfim, mas já entrei focada, não caí de paraquedas, eu entrei porque me formei e segui o caminho. Que legal, Pan, que legal. Mas quando você escolheu o curso, você já sonhava com isso? Você achava que já tinha meio que o jeito para eventos? Porque a galera que acompanha a gente, às vezes fala assim, tá, mas como é que como é que um especialista escolhe a profissão dele, né? Depois que acertou na profissão, ótimo, mas assim, como é que eu sei, né, que eu nasci para aquilo, né? Como que você descobriu? Eu sabia que eu queria trabalhar com show business, mas eu imaginava. Eu tenho acho que uma história bem bobinha, mas que funciona para vocês entenderem o porquê de eu ter entrado nesse mercado. Quando eu fiz a faculdade, na época, estava passando aquela novela Celebridades, um pouquinho antes, na verdade, de entrar na faculdade. Eu entrei no segundo ano desse curso na Embi Morumbi. Estava passando a novela Celebridades e tinha a Maria Clara Diniz, a Malu Mader, ela era uma produtora de eventos na novela. E quando eu vi ela, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Como se fosse, né? Eu olhei pela novela, como se fosse uma realidade. Mas foi o caminho que eu segui. E aí, saía nas revistas, naquelas tititi, fofoca e tal, tinha ali uma informação de que existia uma faculdade para se tornar o que a Maria Clara Diniz fazia na época. E aí eu resolvi procurar, eu fazia administração na época, eu estava no primeiro semestre de administração e eu estava muito infeliz, eu não estava feliz com a administração. Para mim, eu imaginei, acho que todo começo de faculdade, né, tem esse processo de você passar pelas coisas que não são tão práticas, que não são tão. Você está passando ali pela teoria, a teoria é um pouco mais maçante, eu estava muito infeliz ali. E aí eu terminei o meu primeiro semestre, eu vi esse curso, mandei a minha documentação, porque eu sou do Mato Grosso do Sul. E aí, quando eu mandei essa minha documentação, sem os meus pais saberem, eles aprovaram minha documentação e foram 3 matérias que eu consegui eliminar por causa do primeiro semestre. E aí eu cheguei para os meus pais, falei, gente, ó, tem um curso assim, 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 lá em São Paulo e tal, e eu não tinha ninguém de família aqui. E o meu pai é médico, a minha mãe é nutricionista. E o meu pai, diferente da grande maioria dos médicos, que geralmente querem que seus filhos façam, né, medicina, o meu pai não queria que eu fizesse medicina. Meu pai brincava com a gente até, e aliás, eu brinco que eu seria uma excelente médica, modéstia à parte, porque eu gosto muito das coisas, eu gosto muito de procedimentos, e enfim, eu sou a cuidadora, a enfermeira de todo mundo lá em casa. Quando a gente falava de medicina, meu pai falava que a gente ia apanhar de estetoscópio se a gente quisesse fazer medicina. E meu pai sempre quis que eu fizesse moda. Ele queria que eu fosse estudar fora. Então, meu pai sempre foi muito visionário, sabe? Ele tinha uma mente muito aberta. Então, quando eu falei do curso de eventos, ele ficou meio assim, mas ele não me. Geralmente, as pessoas, os pais, iam falar: não, como assim? Vai trabalhar com eventos e tal? Meu pai me apoiou. E a minha mãe também. E eu vim para São Paulo, sozinha, sem ninguém. Vim morar aqui, fiz a faculdade, foram 2 anos. E aí, na época, eu voltei para o Mato Grosso do Sul e voltei para cá. Quando eu voltei para cá, tem uma história aí pessoal, eu ia me casar, não me casei, e voltei para cá, eu tinha uma necessidade, Tati. E eu acho que isso fez com que eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia qual seria o caminho. Então, quando eu olhei a Maria Clara Diniz lá, naquela, eu tinha aquela visão, mas eu não sabia nenhum passo do que seria aquilo lá. E a faculdade, ela nos dá quase um respaldo emocional, né? Principalmente no meu caso, que o curso era muito novo, ele me deu um respaldo emocional de falar: tá, eu tenho aqui um certificado que diz que eu sou produtora. Mas eu aprendi mesmo, foi no caminho da vida. A hora que eu cheguei aqui, com essa situação de eu ter
terminado um noivado de um namoro muito longo, eu namorava 9 anos já, eu era super novinha, tinha 23 anos, mais um relacionamento longo, e eu era um final de um noivado, eu cheguei aqui, eu precisava fazer dar certo. Essa é acho que a a situação eu tinha uma visão do que eu queria, mas o que me fez fazer dar certo na minha profissão era não ter um plano B, eu não tinha outra possibilidade. Então, quando eu cheguei ali e eu tive a oportunidade, primeiro de casamento, depois de entrar no Michel e tal, eu fiz muita coisa sem saber o que eu tinha que fazer. Eu simplesmente fazia porque eu não tinha possibilidade de fazer dar errado. Eu tinha que fazer dar certo. Então eu segui. E aí eu, trabalhando dessa forma, trabalhando sempre com aquela coisa assim, eu não tenho outra opção. Eu fiz turnê internacional sem falar inglês. Eu vendi show sem saber vender show. Eu mexi em rider técnico sem saber. Tudo eu aprendi nesse caminho, porque eu não tinha outra opção. Eu só tinha a opção de fazer dar certo. Então eu acho que eu não é exatamente uma. Eu não tinha um dom. Eu criei esse dom. Eu trabalhei para que eu pudesse ser a melhor dentro do que eu precisava fazer, porque eu não tinha outra opção que não essa, sabe? Eu acho que eu coloquei isso na minha cabeça. Que máxima, fã. Eu tô rindo porque esse universo é maravilhoso, né? Ouvi você falando do seu curso tecnólogo e tudo mais. O meu aconteceu extremamente semelhante. Eu entrei na segunda turma de tecnólogo em RH e eu não sabia o que era RH. Mas eu olhava para aquelas pessoas que trabalhavam no RH e falei, meu, deve ser muito da hora você trabalhar no lugar onde você contrata as pessoas e você conhece todo mundo. E comecei a fazer o meu curso e me casei muito novinha, com 17, porque engravidei, e com 23 eu me separei. Eu falo, a minha vida começou de novo com 23. A minha também. Já na área de recursos humanos, com filho pequeno, e eu, tipo, a minha fala sempre foi essa, Tati, mas o que você acha que fez, assim, a sua carreira dar certo? Eu falei assim, eu não tinha opção de errar, meu bebê. Eu não tinha, eu tinha um filho pequeno, estava morando numa cidade maior, e eu não tinha um plano B, não tinha como errar. Então eu adoro quando eu ouço, né, essa mesma história, né, por outros Não, anos. e eu vou te dizer que a gente teve um papo ali muito bom, inclusive, no backstage, mas a gente não falou disso. Isso é novidade para mim. A gente tá descobrindo isso juntas, né? Mas isso é muito legal. A história é uma história muito parecida, muito parecida. É muito bacana. E quando a gente fala dessa questão de carreira, a gente, né, vai rumando para a parte dos eventos. Os eventos, eles acabam tendo, vou falar pela nossa região principalmente, tá, Pam? A gente tá, né, nós atuamos no interior do estado de São Paulo, né? Então nós falamos que nós somos caipiras e gostamos de ser, enfim, né? Essa é a nossa vida aqui. E as empresas, elas confundem muito a questão de um bom evento corporativo com especificamente algo lúdico, né? Um show que marca as pessoas, mas não necessariamente penetre na alma delas, né? Aquilo, a gente está falando um pouco no bastidor, a questão de não adianta a pessoa sair pilhada de um evento corporativo se depois, na segunda-feira, ela vai estar reclamando das mesmas coisas, fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Então, hoje as empresas ainda confundem um pouco essa questão de um evento corporativo com algo lúdico, né? Algo festivo que precisa acontecer, mas vai acabar e depois precisa ser continuado de outra forma. Como que você vê essa coisa do corporativo em específico? Pô, nas grandes empresas que você trabalha, né, nas capitais e tudo mais, acontece meio que tem essa visão também? Ou será que é alguma coisa mais regional nossa aqui? Eu acredito que, se a gente for falar de macro, assim, de geral, eu acredito que sim, acontece essa coisa do. É, é, com todo o cuidado da minha palavra, mas é quase o circo, né? Que é aquela coisa assim: vamos fazer, essas pessoas vão trazer o melhor e fazer com que elas fiquem felizes com isso daqui, que a empresa está proporcionando isso daqui. No macro acontece aqui também. O que eu enxergo, talvez, que a gente, quando empresas maiores, tenha uma diferenciação. As empresas maiores, elas têm sim os seus grandes círculos ali, os seus grandes momentos, e que às vezes não olham nesses grandes momentos esse cuidado mais profundo, mas elas têm uns investimentos mais periódicos na pessoa. Então tem uma periodicidade ali de cuidado com aquele profissional que está ali. Porque o que a gente estava falando um pouquinho antes, que eu acho que é o risco, é o problema que a gente tem, a gente precisa, a responsabilidade
desse profissional que está dentro da empresa, ele é dividido, né? A responsabilidade ela é dividida. E ela é dividida em que sentido? Eu acho que, na verdade, é 100% de um e 100% de outro. Não é dividida 50-50, ela é 100% dos dois. Como se a gente fosse, para que desse certo, a gente tivesse que ter 200% mesmo. Por quê? Porque a empresa, sim, ela tem que proporcionar uma estrutura para que você possa ter sua possibilidade de crescer, para que o seu funcionário tenha condições de entregar o seu melhor, tenha a liberdade de buscar coisas maiores, tenha a liberdade de pensar, né, e poder crescer, evoluir com o seu formato de pensamento, mas o profissional ali do outro lado também tem extrema responsabilidade. Então, o circo que a empresa arma, ela está olhando só para, vamos animar essas pessoas. Mas a gente depende de um outro caminho, né? Eu preciso que você queira estar ali e você queira crescer, porque não adianta nada a empresa fazer todo esse processo se é exatamente isso que você falou. Vai falar, legal, um grande show. Grandes shows, a gente faz diversos shows gigantescos para as... Aliás, tem empresas que são do tamanho de uma cidade, né? A gente vai fazer corporativo para uma cidade inteira. Só que eles param de enxergar que o profissional é no dia a dia, que a coisa acontece no dia a dia. As dificuldades acontecem no dia a dia. Elas não acontecem só em períodos específicos, né? Então, aqui tem muito, sim, que a gente, desse momento, desse grande circo, e que eu acho que ele é válido, ele acontece, está tudo bem, mas só acontece e é válido para a empresa com a necessidade que ela quer, se o profissional for olhado com cuidado no dia a dia, assim, na periodicidade, no seu dia a dia mesmo, porque é muito fácil a gente ser feliz no Natal, é muito fácil a gente estar feliz no Carnaval, mas e aí o restante? O ano tem 12 meses, né? Não é só o Carnaval, não é só o Natal, não é só uma festa. Então, assim como na nossa vida, a empresa também, é o dia a dia. O dia a dia é o que mais pega. Então, aqui também acontece, Tati, eu acho que é um caminho que as empresas precisam passar ainda, e não é que elas não tenham enxergado, tá? Eu acho que não é que elas não tenham percebido que elas precisam de um pouco mais. Eu acho que ainda é um trabalho de enxergar o que é que elas precisam, cada empresa, né? Porque não tem uma regra, não tem uma fórmula. A minha empresa funciona diferente da sua, que funciona diferente do vizinho, enfim, cada empresa tem a sua cultura, tem a sua forma, tem a maneira que quer lidar com os seus profissionais, com os profissionais dentro dela. Então, eu acho que eles já enxergaram a necessidade, mas eu acho que ainda falta enxergar o como. Acho que é isso. Perfeito. Pô, eu acho que super concordo com você, né? Acho que os eventos corporativos, esse grande circo, eles são necessários porque tira a pessoa da zona de conforto, tira ela do dia a dia, daquela coisa maçante, para você poder colocar foco em algo que seja importante. Se a empresa não sabe onde ela quer colocar o foco, o circo não vai servir para muita coisa, né? Então, eu sempre falo, mais do que uma boa execução de evento, é um bom planejamento do evento. O que você quer? Que tipo de comportamentos, que tipo de sentimentos, que tipo de lembranças você quer que as pessoas tenham ao final deste processo, que depois precisa ter uma continuidade, como você disse, as pessoas, elas precisam ser estimuladas, e a pandemia, ela trouxe para a gente uma carência muito grande, uma carência afetiva de relacionamentos mesmo muito grande, que agora a gente entende, né? Esse semestre de 2022, mas o ano de 2023, principalmente, vai ser um ano muito desafiador para as empresas conseguirem retomar o engajamento das pessoas naquela visão mais otimista de futuro e tudo mais. E acho que os eventos, eles servem como uma grande ferramenta para a empresa conseguir buscar e engajar essa galera nos objetivos, enfim, né? Na Sem cultura dúvida. daquele lugar, né? Sem dúvida, até porque o home office ele é uma realidade, né? A gente tem que olhar, não vai ser, eu não acredito que a gente não é nem retroceder, mas que a gente retome as empresas como eram, 100% da maneira como eram. O home office é uma situação ela veio para ficar, não tem o que fazer. E muitos profissionais hoje em dia, inclusive,
a parte de RH deve ter sentido muito isso. Quando você precisa de alguém 100% presencial, tem pessoas que são realmente reativas. Elas não quero, eu não quero, eu preciso ficar em casa porque eu trabalho bem de casa. E aí entra a parada do que é trabalhar bem de casa, que é eu acho que é um quesito importante para a gente enxergar. E também a falta que as pessoas têm dessa humanização, sabe? Assim, eu saí de uma visita técnica agora, um pouquinho antes da gente começar, eu estava numa visita técnica aqui no Parque do Ibirapuera. E eu estava comentando com as pessoas o quanto a gente tem, nesse momento, a necessidade das pessoas estarem próximas, os eventos estão bombando, assim, tem muito evento. Tanto que a necessidade das pessoas estarem próximas, mas, ao mesmo tempo, o quanto as pessoas não sabem lidar com essa proximidade. A pandemia trouxe para a gente uma grande dificuldade das pessoas de terem esse equilíbrio. Terem pessoas que sabem trabalhar com os seus em casa e trabalhar no seu mundo, mas conseguem manter um contato com as outras pessoas. E tem gente que desaprendeu, assim, né? É um momento muito louco. E a gente precisa retomar isso, voltar a essa situação das pessoas aprenderem a se motivar dentro do seu ambiente, assim, ó. É que motivação é uma coisa perigosa, né? Motivação é algo perigoso. Você não tem como a gente viver de motivação. Não dá para você acordar e pensar assim: ah, eu estou motivado ou não para trabalhar? Ah, eu estou motivado ou não para me alimentar direito? Eu estou motivado? Não dá. A motivação ela é muito boa, funciona, mas você não pode depender dela. E aí a gente tem esse processo dentro das empresas, que é o processo de eu ensinar você a se manter disciplinado, porque a disciplina vai te trazer essa motivação que você precisa sozinho, mas também trazer esse espírito entre nós, assim, os eventos servem para isso, para aquele momento em que você reúne as pessoas, você tem de novo as dificuldades, porque estar em grupo, pessoas, e vocês, acho que o público que você tem aqui é extremamente importante para tudo, porque o RH, lidar com o ser humano, é o nosso bem mais precioso e é o nosso bem mais difícil de lidar, né? Porque eu falo na produção, quando eu comecei a dar curso, eu precisava achar, porque produção é uma coisa muito difícil de explicar para as pessoas. E aí eu criei uma frase que é o que resume o que é produção para mim. Produção é a gestão de pessoas, de recursos e de tempo. E bem nessa ordem, porque as pessoas são o nosso bem mais importante. É o motivo pelo qual a gente faz as coisas. Então, se eu faço um evento, é para que eu tenha pessoas, é para que eu realize sonhos, para que eu possa ter aquelas pessoas ali comigo e felizes, né? Se divertindo, enfim. É por pessoas, né? Feito por pessoas que estão ali trabalhando, às vezes viradas, cansadas e que precisam de cuidado. Pessoa é sempre o seu porquê, né? É sempre o que a gente tem de mais importante, mas é também o nosso lugar mais difícil, porque nós somos diferentes, nós somos diversos, nós somos plurais, né? Essa é a grande magia, aliás, de ser você. A grande força que a Tati tem é que não existe ninguém como ela. A Tati é única nas suas experiências, nas suas histórias. Nós temos histórias muito parecidas, mas mesmo que a gente tivesse vivido a mesma história, no mesmo lugar, da mesma forma, a gente teria tido histórias diferentes, porque a forma que eu encarei a minha vida, a forma que você encarou a sua vida, ela é única, não tem como a gente ter vivido de forma igual. Por isso nós somos tão importantes, assim. A gente olha para a pessoa como o seu maior diferencial é ser você. Esse é o seu maior diferencial. Mas ser você conseguindo trabalhar em grupo. Conseguindo trabalhar, porque ninguém faz nada sozinho também, né, Tati? Então, os eventos trazem para a gente essa necessidade, pós-pandêmica, principalmente, da gente entender que você é único e sim, essa é a sua grande vantagem. Mas dentro da sua unidade, tanto que você é especial ali dentro do seu núcleo, você precisa aprender a lidar com isso dentro de uma sociedade, de um todo, de um grupo. E é isso que as empresas têm eu enxergo as maiores dificuldades. Quando você trabalha com evento, e agora também olhando para você, Tati, como o backstage, não falando das empresas, mas falando dos seus eventos, a gente estava falando com a Tainá um pouquinho antes. A gente, quando começa a fazer evento, você descobre o quanto é difícil lidar com as pessoas, porque evento é pressão. Evento é eventualidade, né? Evento é dificuldade. Até você falou assim que você tinha uma. Como é que você falou, gente? Lembra, Cláudio? Você falou um pouquinho antes que era uma. Eu não vou lembrar a palavra. Adrenalina, uma necessidade. Adrenalina. Que é uma adrenalina, porque evento é isso. Você não. Por mais que você se organize, se planeje, evento é uma adrenalina. E quando as pessoas estão
sob adrenalina, sob pressão, a coisa tende a desandar, né? As coisas variam. Então, eu acredito muito nesse olhar, nessa unidade da pessoa, mas sim, as empresas e os eventos agora, nesse momento, Tati, vão ser muito importantes para que essas pessoas, com seus mundinhos ali, consigam unir, transformar numa unidade só, que é que a empresa tem que ser, né? A gente precisa de várias grandes cabeças, várias estrelas ali, mas para transformar em uma única constelação. Porque senão vai estar todo mundo com a sua estrela brilhando sozinha, e ninguém faz nada sozinho. Então os eventos eles são importantes para isso, para unir essas pessoas num mesmo propósito. É isso mesmo, Pan. Quando nós entramos nessa área de eventos, na verdade não foi por uma escolha, a gente contratou uma empresa aqui da nossa região mesmo para produzir um evento de RH para a gente. O que a gente queria? Pegar os principais palestrantes do Brasil e ao invés de a gente ter que sair do interior para ir para Grande São Paulo para a gente poder ouvi-los, a gente queria trazê-los para falar aqui para a gente. Eu falei, é a mesma distância, então a gente vai precisar fazer esse mercado tentar, né, ser diferente. Então, no nosso caso, era assim, a gente queria impactar com as falas dos principais profissionais, pensadores da área, mas que eles estivessem aqui, ao invés da gente ter que ir para, né, como de costume, para as capitais ou para os grandes centros. Então, a gente começou a planejar esse evento, a gente sempre teve uma referência muito boa, que é o CONAR, né? Então, desde o início da minha carreira, né, como estudante ainda, sempre participei do CONAR e olhava aquilo e falei, meu, que da hora! E só você conseguir, né, movimentar todas essas pessoas, enfim, colocar uma coisa na cabeça, falei assim, vamos fazer o nosso CONAR do interior aqui, chama Congere nosso evento, a Lê falando aí do Congere. E aí, contratamos uma empresa de eventos para poder nos ajudar a organizar todo esse circo, que é um circo, que é muita coisa, que são muitos profissionais, muitos fornecedores, é uma coisa gigante. Então a gente falou assim, bom, eu vou desenhar o evento com os especialistas e tal, e a produtora de eventos vai pensar no restante, inclusive na venda, nas cotas de patrocínio. Ficamos nesse sentido. Agosto de 2015. Essa empresa trabalhou com a gente na formulação, nas estratégias e tal, até dezembro de 2015. Em janeiro, mandaram um e-mail para a gente, falando que, de acordo com a complexidade do evento e tudo mais, eles sabiam que a gente queria muita qualidade, que eles não iam poder ajudar a gente naquilo que a gente queria. Meu Deus do céu. Aí eu falei, ferrou, o que a gente vai fazer agora? Vamos cancelar? Já tinha conversado com várias pessoas, já tinha criado na mente também, né, aquele sonho, desejo do Congere acontecendo aqui. Aí, meu marido, muito parceiro, falou assim, vida, vamos fazer. Eu falei, mas a gente não sabe fazer. Eu falei, vida, vamos fazer. Se tiver que acontecer, vai acontecer e tal, enfim. Fizemos. Em março de 2016 foi o nosso primeiro evento. Aí, enfim, todas as coisas que às vezes dão certo, errado, a gente foi se encaixando e tal, mas com a sensação assim, eu quero entregar esse evento para nunca mais me meter nesse negócio. Tipo assim, eu não vou voltar minha palavra, porque já está dada, a gente entrega e acaba esse rolê de evento aí, a gente volta a fazer aquilo que a gente sabe fazer. Tá bom. Fizemos com o Jerry. Só que aí o bichinho da adrenalina picou. A gente começou a ter os feedbacks, nossa, que legal, vocês estão reinventando a questão dos eventos no interior paulista e tal. E sabe aquilo juntando na sua mente? Eu falei assim, Rogério, não tem como voltar mais atrás. Mesmo que seja só esse evento, a gente vai realizar ele uma vez por ano. Então, desde 2016, a gente realiza o Congere. E todo ano, a ideia é o que eu posso levar de novo para que a galera não saia de lá só com conhecimento. Eu quero a experiência deles, eu quero a troca, eu quero o network. Então, todo evento, a gente tenta, de alguma forma, tirá-los da zona de conforto. Então, os que vêm participar dos nossos eventos já sabem que não vai ficar sentadinho numa cadeira, fazendo as anotações, com seus próprios insights, porque a gente vai fazer uma bagunça geral lá. E eu acho que é isso que é o legal, é de você se desafiar e tentar realmente deixar algo maior do que, né, do que somente os seus ideais, porque você começa
já contar com outras pessoas querendo contribuir e ajudando, enfim. Então, a gente está nessa jornada há alguns anos, mas a gente nem escolheu essa coisa de eventos, né? A gente fala assim, pô, não é nem nosso negócio principal, só que a adrenalina que ele gera e a sensação de realização no final, quando tá todo mundo cansado, seu pé parece que você não sente mais ele, tanto que você anda, não sente mais a sola do pé, só que você olha para tudo aquilo, aquelas pessoas indo embora, com um sorriso aqui, você fala, meu, quando vai ser o próximo? Né? Tipo, Exatamente. Eu acho que a gente tem quando a gente vai fazendo evento, tem muito isso que aconteceu com vocês, de tipo, pelo amor de Deus, eu nunca mais me enfio num negócio desse, porque é essa sensação, né? Quando você faz, e quando a gente tá falando de evento, talvez para quem tá assistindo a gente aqui tá muito distante, mas não tá. Quantas vezes você já não fez, você tem um filho lá, resolveu fazer uma festinha de aniversário pro seu filho, e aí você vai, e aí tem que buscar bolo, e aí pega docinho, e aí a criança corre, e aí não sei o que, aí decoração. Você Tenho certeza, gente, que pelo menos alguns de vocês já passaram por isso, de falar assim: "Meu Deus, o que eu inventei?". É a mesma coisa, só que numa proporção infinitamente maior. Mas ele te causa exatamente isso. Quando seu filho está lá no final, feliz da vida, com os amiguinhos e tal, você esquece. Você fala porque, eh, a gente tem uma coisa, por mais que a gente fale, as pessoas falem, e queiram trazer pra gente que: "Ah, eu não gosto muito de gente", aquela frase, quantas vezes eu mesma já repeti, já falei, porque a gente tem uma coisa de de repetir, às vezes, sem pensar coisas e que se tornam grandes, ficam intrínsecos mesmo na nossa cabeça e a gente acaba levando aquilo como uma verdade. De falar que eu prefiro que os humanos. Tem uma frase, eu não vou me lembrar também, estou péssima de memória. Mas que os humanos são legais, mas que eu prefiro os cachorros, sabe assim? Por mais que você fale da dificuldade, da gente enxergue, tem uma visão nos nossos telejornais, e tanto de pessoas ruins que existem no mundo, tanto de coisas ruins, a quantidade de pessoas boas é infinitamente maior. E a quantidade o quanto é você tocar uma pessoa, você poder fazer algo e transformar a vida de uma pessoa é muito especial. É muito especial. Então, eu tenho certeza que seu primeiro evento teve um bando de dificuldade, teve gente que não saiu tão feliz, mas se você conseguiu mudar a vida de uma pessoa que está escutando aqui agora e teve a capacidade alguma coisa que a gente falou despertou nela, porque o que a gente fala aqui, né, Tati, o que você faz e as palestras, tudo, elas são sim um lugar para que vocês aprendam e que vocês escutem, mas a verdade é que tem que ir ali, bater ali, em cada um de vocês. A gente aqui pode passar horas e horas e horas falando, mas se não brilhar dentro de cada um de vocês aí dentro, não vai adiantar nada, não muda nada. As nossas vidas continuam, mas a vida de você, a sua vida só vai mudar se brilhar aí dentro, do seu coraçãozinho. Então, quando você, no final de um evento, você enxerga, você percebe que uma pessoa saiu mudada dali, gente, é uma vida. É uma vida, é muito especial, sabe. Então não tem como você abandonar depois disso, assim, você acaba ficando, refém mesmo daquele lugar, porque é muito gostoso. E é refém, de ajudar as pessoas mesmo. A gente tem uma tendência a achar que, é preguiça de ajudar. Gente, é muito gostoso servir. É muito gostoso servir as pessoas, ver as pessoas mudarem, as vidas delas mudarem por causa de algo que você fez ou por causa de algo que você ajudou a fazer. E não é para se engrandecer, não é por você, não é para você. É muito gostoso você ver que o mundo está melhor por algo que você fez. Então, os eventos acabam sendo isso, assim, quando você faz com propósito, com porquê, né, Tati? Não é só um circo, você faz algo com realmente algo para mudar a vida da pessoa, não tem como você fugir não, desculpa, não vai deixar. O evento não vai te abandonar, não tem como. Você já tá mordidinha, já era. Os eventos já fazem parte de você agora. Já o bichinho picou. Nós ficamos 2 anos fazendo o Congr digital, aí a gente teve que aprender uma outra infraestrutura, né? Então, estava quase aprendendo a parte dos eventos presenciais, entrou a pandemia, a gente já estava com o evento, inclusive, sendo comercializado, vendido, né? Sempre é março, e aí março me estoura a pandemia, a gente foi para o evento digital. Aí é um outro tipo de aprendizado, outro mundo, outra forma de conectar as pessoas. Ficamos 2 anos nesse formato e esse ano voltamos no híbrido. Então, pela primeira vez, ele digital e presencial. Ainda tem um montão de coisa para a gente aprender em juntar esses dois universos que a gente sentiu que
não foi aquilo que a gente tinha programado, É não. porque a maneira que a gente e aí agora voltando, você falou um pouquinho de experiência antes, mas falando agora da questão híbrida e principalmente do digital, ela te possibilita grandes coisas, né, mas a gente tem uma questão no a forma de comunicar no digital, ela é completamente diferente da forma do presencial. O presencial tem uma questão inclusive da pessoa, eh, ter literalmente uma certa vergonha, se você está num palco, tem uma pessoa na sua frente, ela não se dispersa com tanta facilidade ou ela se dispersa e volta, porque ela está sendo observada, né, ela está sendo vista, né, então a gente tem a atenção da pessoa porque ela está sendo vista, então logo você está sendo visto, ela está sendo vista e vocês têm essa troca. No digital não, no digital você tem que comunicar e tem uma velocidade, você tem N situações dentro do seu espaço, da sua casa, inclusive as pessoas aqui, agora nesse momento, estão prestando atenção nesse talk. Tem um monte de coisa acontecendo, tem gente em volta delas e alguém para conversar, você está almoçando, alguém para ali te cutucar e falar: "Ah, só uma perguntinha aqui". Existem várias dispersões no digital, né, então a gente tem, são times diferentes, são coisas diferentes, é muito difícil realmente, e tá todo mundo aprendendo, né, Tati, porque, assim como vocês tiveram que aprender a ir para o digital, nesse período de pandemia, o mercado todo se adaptou a isso. Todo mundo teve que se adaptar, estava todo mundo aprendendo junto. E aí também entra aquela coisa assim de o que funciona para uma empresa não funciona para outra, né? Os eventos têm que ser, quando a gente fala de evento, ele tem que ser especial para aquele momento, porque não tem uma regra, não tem os eventos que vocês fazem cada ano tem um olhar, cada ano ele tem uma especificação, porque você nunca quer falar das mesmas coisas, as pessoas não precisam ouvir as mesmas coisas, apesar da gente ter que repetir algumas coisas, tem umas coisas que eu acho que você vai falar nas suas aulas, eternamente a gente vai falar, porque tem gente nova chegando e o ciclo sempre se renova, as pessoas precisam evoluir nessa escada, né? Todo mundo que acompanha você precisa evoluir nessa escada. A gente precisa, assim como um bebezinho que nasce e começa a aprender a andar, engatinha, depois anda, você precisa que essas pessoas também tenham essa evolução para sair de um ponto A para um ponto B. Mas a gente tem essa dificuldade, então, de enxergar como funciona para cada empresa no híbrido e no presencial. Então, é um longo caminho, e é um longo caminho de grandes possibilidades. Porque se a gente olha e está todo mundo aprendendo, a pandemia trouxe para a gente um nivelamento muito grande, de falar todo mundo, né, assim, ó, chegou todo mundo num patamar de falar, tá, gente, e aí, o que vai rolar da vida? Ninguém sabia. Se alguém falasse que tinha resposta, é mentira. Não tinha, estava todo mundo aprendendo, estava todo mundo se esforçando, estava todo mundo tentando refazer sua vida, então trouxe um nivelamento para a gente, trouxe para a gente agora a possibilidade de pessoas, se você achava assim, nossa, aquela pessoa está muito distante, a pandemia trouxe um certo nivelamento. Não ficou todo mundo igual, existem experiências diferentes, mas existem verbas diferentes, né, também. Mas trouxe todo mundo para um mesmo lugar de aprendizado. Isso é incrível para a gente, uma oportunidade incrível para os profissionais de falarem, tá, estamos todos aqui e agora eu preciso achar um lugar para me destacar. Então, a gente enxerga, eu acho que todo empreendedor, principalmente, precisa enxergar, e vocês, mesmo que os funcionários sendo CLT, é importante que vocês se enxerguem como empreendedores dentro do seu ambiente, porque o que significa um empreendedor, né? Significa você olhar e ter que batalhar por algo como se fosse seu, né? E toda empresa deseja um profissional que batalhe como se aquela empresa fosse dela. E a gente agora, nesse momento, está enxergando exatamente isso, assim, ó, de que forma eu posso me destacar aqui dentro. Todo mundo, a gente acha os profissionais têm mania de achar que a minha empresa não quer que eu todo mundo quer, gente. Eu, pelo menos, desejo que quem vem trabalhar comigo, eu quero que me ultrapasse. Eu quero que seja muito melhor do que eu. Porque quando essa pessoa cresce, o mercado todo cresce. A gente evolui quando a gente tem pessoas melhores no nosso mercado, você se melhora também. Porque as réguas sobem e ou você fica para trás, você tem essa opção também, tá tudo certo, ou você melhora. E a gente acha, não existe limite para nossa melhora, né? A gente sempre acha, não, agora eu cheguei aqui, não. Ainda tem muita coisa para você fazer, os eventos vão ter muita coisa para você fazer, vai ter muita coisa para você aprender e melhorar. E isso é a grande magia da vida, porque que triste seria se a gente chegasse num teto, né? Tivesse um teto e a gente chegasse aqui, aí você fala, poxa, o que eu posso fazer a mais disso? Não tem. Mas não, a gente está sempre em constante evolução. Você falando dessa questão empreendedora, né, da equipe, dos colaboradores, o Fórum Econômico Mundial anualmente discute lá sobre as principais competências da próxima jornada.
E essa questão intraempreendedora está ficando aí nos top 5 há, sei lá, 10 anos já quase. Porque realmente as empresas estão buscando parceiros de negócio, né? Não empregados. Empregados no sentido, vou lá, compro meu trabalho e vou embora. Então a gente fala assim, tá, como você performa numa carreira de sucesso, né? Você entregando mais daquilo que foi contratado de você, né? A gente está falando um pouco no bastidor. É colocando o coração, né? Não é fazendo só pelo dinheiro. Embora o dinheiro seja importante para todo mundo que está envolvido, é importante para a empresa, mas é importante para a gente também. A gente tem consciência a respeito disso, né? Mas se não tem algo a mais do que somente a grana, pode ser que em alguma situação você abandone ou você faça pela metade e seria justamente ali seu ponto de evolução, né? Seu ponto de ruptura. Então, é não desistir no meio da adversidade. Né? Sabe que eu estava falando que a gente, hoje em dia, nas redes sociais, né, a gente tem um monte de frasezinha. As redes sociais nos proporcionam grandes aprendizados, inclusive a possibilidade da gente estar aqui se conhecendo e falando, é a possibilidade que as redes sociais nos trazem, mesmo sendo essa a gente está aqui no Facebook, no YouTube, né, mas a gente também está no LinkedIn, que é uma rede social corporativa, né, mas é uma rede social. A gente tem muita possibilidade de ter grandes insights e grandes ali frases de efeito, né? Coisas que a gente pode repostar e tal, que são maravilhosas, mas tem muita coisa também que a gente reposta na brincadeira, mas que aquilo, quando a gente escuta muito algo e a gente repete muito algo e aquilo está muito presente, muito presente, muito presente, aquilo acaba se tornando uma verdade pra gente, né? Uma E mentira contada muitas vezes se torna uma verdade, né? 100%, 100%. Você, inclusive, começa a se perder no que é verdade e o que é mentira, sabe? Você esquece. E aí, esses dias eu estava vendo um post de uma pessoa dizendo que se o salário é mínimo, o esforço também é mínimo. E aí um monte de gente reposta, né? Ah, brincando, porque é minha empresa, porque. E aí as pessoas mais jovens, inclusive, né? Porque daí eu tenho 35 anos já posso dizer dos mais jovens ali, já falo da minha época. A minha época era diferente. E eu vejo eles repostando isso e aquilo me deixa muito triste, apesar da gente olhar isso e eu saber que eles estão repostando, talvez sem pensar, porque quando a gente olha as redes sociais, o Twitter principalmente, nos dá um recorte. E um recorte pode ser muito impactante, mas depende de um contexto, né? Um recorte depende de um contexto. E a gente parou de ter, as novas gerações, eu acho que pararam de ter a capacidade de querer, de querer e de conseguir enxergar contextos. Porque nós somos uma geração, tá vindo uma geração cada vez pior, né? Mas de pessoas de rápido. Tudo é insight, tudo é coisinha muito rápida, tem que ser rápido, se você não responde em 10 minutos, quem é você? E não sei o quê, e tudo muito. As lives têm que ter 15 minutos, e porque eu não consigo ficar uma hora aqui e tal. Tudo é muito rápido. Então, vira essa coisa de você distribuindo pequenos recortes e que aquilo vai virando a sua verdade, a sua verdade, a sua verdade, e aí você acha que você está pensando naquilo, mas você não está. Você está só disseminando um pequeno recorte. E aí, quando você olha para esse pequeno recorte, por exemplo, se o salário é mínimo, o esforço também desculpa, você vai continuar sempre no salário mínimo. Porque se você se esforça minimamente, por que eu vou fazer com que você cresça? Porque as pessoas acham também, né, Tati? E aí, falando mais do colaborador, as pessoas acham que quando eu estiver naquele lugar, aí então eu vou fazer o meu melhor, porque aqui eu não vou fazer, porque aqui eu não estou feliz, porque essa empresa aqui, quando eu estiver naquele lugar que eu almejo, naquele lugar que eu desejo, onde eu sonhei, aí então eu serei um bom profissional, porque aqui não tem como eu ser um bom profissional, porque essa empresa não me valoriza, porque não sei o quê. Se você pensar dessa forma, você nunca vai chegar nesse lugar. Porque a maneira de você chegar nesse lugar é você entregando o seu melhor no lugar que você estiver. Né? Onde você estiver, você entrega o seu melhor, para que então você em algum momento chegue naquele lugar que você almeja. Não existe outra forma. Não existe. A não ser, sei lá, alguém. Sei lá, não existe outra forma. Eu estava tentando achar uma forma, um herdeiro foi colocado, sim, foi colocado lá naquele lugar, mas ele provavelmente nem almejou aquele lugar. Talvez você está enxergando aqui desse lado e almejava o lugar dele. Aquele herdeiro nem almejava aquele lugar.
Mas, Exato. enfim, não existe outra forma. E quando a gente olha para tudo na nossa vida, e quando a gente olha para esse formato, isso que eu quero trazer, parece que a gente está fugindo do tema eventos, mas não, porque os eventos eles estão ali para fazer com que você enxergue essa possibilidade, mas esse desejo, essa coisa de eu querer entregar o meu melhor, onde eu estiver e tal, tem que vir dali, de dentro, porque senão não há motivação que faça você melhorar, né? Eu enxergo muito isso e eu tenho. As redes sociais, eu acho que precisam ser usadas com muita parcimônia nesse sentido, porque é isso, a gente está replicando coisas sem pensamento, sem contexto, e aquilo vira a verdade de uma grande geração, e que vai ser, que é uma geração que não é ela bate diretamente em mim, porque é a Vai me geração impactar, vai me das pessoas impactar. que vão trabalhar comigo, das pessoas que vão trabalhar Exatamente, no meu entorno, né, não tem como não impactar. A gente vai ser exatamente. impactado por essa geração. Às vezes eu ouço, né, as pessoas falando, porque a geração Y, porque a geração tal, e eles não estão nem aí. Eu falo assim, tá, então é sua responsabilidade fazer eles estarem aí, porque esses Exato. caras estão no mercado, você vai precisar deles. Não, mas é que eu prefiro somente trabalhar com pessoas mais velhas. Mas, bebê, às vezes não vai ser mais possível. A gente está numa situação de competitividade, de mão de obra muito grande, né? Uhum, Eu sei uhum. que a gente vive falando do desemprego, dos 12 milhões de desempregados e tal. Pan, eu juro para você que eu não sei onde essas pessoas estão. Eu Eu sei, juro para eu você que entendo. eu não sei onde essas pessoas estão, porque a gente tem uma dificuldade de fechar vaga gigantesca. Então eu falo assim, cara, se eu tivesse mais gente, a minha empresa estaria maior, eu estaria fazendo muito mais coisas, mas não encontra essas pessoas Sim. mais. Justamente porque mudaram a ótica, né? Então, poxa, na verdade, eu preciso de saber o que você vai me oferecer, qual é o meu plano de carreira, o meu benefício, para eu poder decidir Antes de entrar, né, se eu antes de quero trabalhar com você. Eu falei, para o mundo que eu quero descer, gente. uhum. Que isso? Na minha época, qualquer paçoca que me oferecesse em troca do meu trabalho, eu falei, eu vou aprender? Se eu vou aprender, cara, tô com você. Né? Eu preciso aprender, me ensina, né? É Eu porque a preciso gente também aprender. tem uma geração, Tati, de pessoas, muito que acham que não precisam aprender nada, porque estudaram muito, né, Já nós sabe temos tudo. uma geração de pessoas que fez muito curso e tem muito, pós-graduação e Conteúdo mesmo, mestrado, exatamente, muito muito conteúdo. conhecimento, né? E que acredita que se tornou, obesos mentais mesmo, estudaram demais, nunca executaram, mas acreditam que o estudo que eles têm é suficiente para o mercado. Então, diferente da gente, porque eu tinha isso também, quando eu fiz a faculdade e eu quis entrar no mercado, eu falava exatamente isso, eu falava: "Gente, eu quero aprender, assim, ó, o que eu puder aqui, o que eu tiver que fazer eu vou fazer, tá tudo certo, não tem problema, eu vou ficar sem dormir, eu vou ficar sem comer, mas eu vou aprender e tá tudo bem", porque eu tinha a necessidade de falar, de entender como é que aquilo funcionava. Essa geração nova vem com muito estudo, achando que esse estudo, o papel aceita tudo, né? Achando que aquilo que eu aprendi ali vai se espelhar dentro do meu dia a dia. E não é a realidade. E aí eles vêm listando o que eles querem, o que eles querem como benefício, sem olhar as obrigações deles. Porque, assim, ó, antes de qualquer benefício, você vai ter, eu posso garantir para você, profissional que está aqui, que você vai ter todos os benefícios que você quiser, se você for o melhor profissional. Você vai, porque as empresas estão disputando desesperadamente você. Desesperadamente. Porque a régua do nosso mercado, do meu mercado e do mercado geral está muito baixa. Todo mundo acha, e aí existe um problema, é que está nivelado, mas está nivelado lá embaixo. Está nivelado lá embaixo. Então, se você quiser fazer um pouquinho a mais, e eu falei que até no bastidor que é muito triste eu dizer que é só um pouquinho, porque você fala, poxa, eu queria que você fizesse muito, mas só um pouquinho já é suficiente para você estar acima de boa parte do mercado. E isso é muito triste, mas o que eu desejo é que as pessoas vão subindo aos pouquinhos essa régua, para que a gente possa, inclusive, as empresas, porque no meu mercado também tem uma coisa, muito produtor reclama de cachê ruim, de salário baixo. E aí eu falo para eles o seguinte, eu falo, olha, gente, a gente está num momento em que nem os profissionais, nós estamos tão nivelados, tão embaixo, que quem te contrata também tem uma expectativa baixa daquilo. Então ele fala, eu não adianta, eu posso mudar de A para B, para Z, para W,
que o trabalho vai ser sempre o mesmo, porque todos os profissionais são muito ruins. Eu posso garantir para vocês que se você apresenta para o seu contratante um trabalho diferenciado, pode ser que num primeiro momento ele até aceite falar: não, eu sei que o seu trabalho é muito bom, mas eu prefiro pagar menos. Pode ser que nesse momento aconteça, mas as coisas caminham para que a pessoa enxergue que o trabalho melhor custa mais, mas me vale mais. Ele tem mais valor, eu ganho muito mais com um bom profissional do meu lado do que com um mau profissional sendo mal pago. Então, todo mundo sabe o preço que se. Por exemplo, vamos trazer de novo para a realidade, tirar de evento, tirar da. Todo mundo sabe o que foi contratar um pedreiro ruim para sua casa. Todo mundo aqui sabe. Você sabe que o preço, o custo, o valor do trabalho de um bom pedreiro. Porque você sabe o quanto custa um trabalho de um mau pedreiro. Então, eu tenho certeza que se você puder optar por um pedreiro melhor, mesmo que seja pagando mais, você vai fazer, porque, poxa, é a construção da sua casa, é uma reforma e tal. O mesmo acontece com a gente. A partir do momento que as pessoas enxergam que existe um trabalho melhor, que existe alguém que faz melhor, de imediato talvez ele não enxergue o valor daquilo, mas no longo prazo continue fazendo, não permita que o meio mude quem você deseja ser. Continue fazendo porque o mercado caminha para enxergar o valor de um bom trabalho. Né? A gente vai trabalhando, você vai ter um momento em que você vai nadar assim um pouquinho contra a maré. E esse é a coisa mais legal, porque se você quiser estar no meio do cardume, beleza, pode estar lá. Mas se você quiser optar por nadar contra a maré, vão ter momentos sim que você vai pensar e falar, poxa, mas eu estou fazendo aqui, ninguém está vendo. Tá vendo, gente. Sempre tem alguém vendo. A gente, às vezes, não é lá o seu diretor, o seu gestor direto que está vendo, mas a gente o networking, ele não é. As pessoas acham que networking tem que ser feito com né? Eu quero fazer networking com o meu diretor, eu quero fazer networking com as pessoas grandonas. A gente precisa enxergar que o network é feito de forma horizontal, porque você não sabe quem a pessoa do seu lado vai ser daqui a 2 Vai anos. ser Você não exatamente. Muito sabe. bom. E aí, né? O seu Muito network é feito aqui, ó, a gente tá aqui, claro que vão ter momentos que você vai poder falar com gente maior, mas seu network tá feito aqui, ó, com a menina que trabalha ali do seu lado na mesa, com o rapaz que trabalha ali no outro núcleo, ali, ó, todo mundo tá vendo o seu trabalho e tá vendo sempre pro lado bom e pro lado ruim, né? Porque eu brinco que todo mundo quer uma oportunidade, mas uma oportunidade pode destruir um grande desejo seu, porque oportunidades podem ser maravilhosas, pode te construir muito, mas podem te destruir. Eu posso olhar e falar, meu Deus, nunca mais quero trabalhar com a Tati. O jeito que ela trabalha é péssimo, não quero trabalhar com ela, não é? Então, oportunidades podem ser ótimas se você souber usá-las, senão ela pode ser um grande risco. É isso mesmo. Pã, tem uma pergunta aqui que eu achei super relevante, ó. A Bianca que fez. Como um evento pode mudar a perspectiva de um funcionário com relação à empresa? Eu acredito que a perspectiva ela é muito abrangente, né? A gente tem que enxergar que todo mundo, se eu apresento algo para um grupo de pessoas, cada pessoa vai enxergar de uma forma. Quando eu conto uma história, se eu conto uma ideia para 100 pessoas, as 100 pessoas imaginaram coisas diferentes. Por melhor que seja a minha história. Elas têm características diferentes, né, na nossa imaginação, características diferentes. Eu acho que um evento, unicamente, ele não consegue transformar a perspectiva como um todo. Por quê? Porque as empresas também esquecem quem elas são no dia a dia. Porque o que eu quero dizer com isso? É muito legal eu chamar, por exemplo, eu tenho lá um RH muito forte e que pensa de forma diferenciada, pensa no profissional como uma pessoa e olha e tal. Mas aí eu tenho o dono da empresa que não tem essa visão. Ele acha muito bonito, contratei esse RH para fazer esse papel mesmo bom. Mas aí ele vai lá e faz um evento e o RH monta toda a estrutura, né? Ou uma diretoria, ela monta toda essa estrutura, pensando com esse carinho e tal. Mas tem lá um diretor que não pensa desse jeito. E no dia a dia, a gente sai muito feliz e fala: nossa, essa empresa é maravilhosa, como eu tô feliz de trabalhar nessa empresa. E na terça-feira, esse diretor também ignora tudo que foi falado de cultura daquela empresa anteriormente, ou ela fala tudo, as coisas não andam como aquela história Como bonita toda que eles discurso, contaram. né? Exato.
Então, eu acho muito difícil um único evento mudar a perspectiva. Porque eu acredito muito, Tati, muito, em tudo que você vai fazer, na verdade. Porque a verdade não precisa de explicação. A verdade não precisa de justificativa. Quando eu falo com você e eu trabalho, eu vou fazer alguma coisa para a Tati, como produtora do seu evento. Eu vou fazer alguma coisa para você, a própria empresa que te deixou na mão. Se eles tivessem chegado para você e falado, Tati, olha, eu tô com medo aqui, é assim, eu tô junto com você, a gente tá junto, mas eu sei da expectativa de vocês e talvez eu não consiga suprir aqui. Vamos junto tentar melhorar isso daqui, sem te abandonar, falando a verdade pra você, eu tenho certeza que você ia falar, tá, vamos junto. Ia te dar um medo, mas você ia falar, vamos junto. Porque a verdade, todo mundo, a gente não, parece que a verdade vai te, se eu falar assim, a Pamela tem 10 anos de carreira e já fez Sandy Júnior e tal, e se eu chegar numa reunião, alguém me perguntar algo e eu falar, poxa, eu não sei, nunca fiz isso. Vai parecer que, nossa, não era a grande produtora? Gente, a verdade, tá tudo bem. Você não é obrigada a saber tudo. Tá tudo certo você falar a verdade. Então, eu trabalho com a verdade. Nem todos os eventos, a gente precisa olhar isso. Nem todos os eventos trabalham com essa verdade. E quando você não está trabalhando com a verdade, um só evento não vai conseguir mudar a perspectiva do seu funcionário. Eu acredito que o evento ele é uma grande lupa para tudo que se passa no dia a dia, de que você quer mostrar de melhor. O problema é que a lupa também mostra o que você tem de pior, né? Então a gente precisa, o evento ele funciona assim para você dar grandes visões, para você dar grandes metas, para você motivar e mostrar o caminho que vocês juntos querem construir. Mas se esse caminho não vier ali do topo, né, da cadeia, no caso desse topo, não tiver isso realmente disseminado, o funcionário que está lá embaixo, por mais lindo que seja aquele discurso, aquilo não consegue mudar a perspectiva do funcionário como um todo. Então, o que eu indico é que quem estiver fazendo os eventos, se a gente está falando aqui com o RH, você vai construir um evento, por mais que talvez a história da empresa que você está não seja a mais bonita e a mais motivacional possível, trabalhe com a maior verdade que você tem dentro da sua empresa para construir o seu evento. Porque essa verdade, por mais feinha que ela seja, por mais feinha, é a verdade que você tem. E aí você pode trabalhar junto para melhorar essa verdade, para melhorar colocar a empresa toda para melhorar essa verdade. Mas não tenta maquiar a verdade fingindo que vocês são algo que vocês não são, porque aí o funcionário vai olhar e aí vai dar o efeito exatamente contrário, porque ele vai falar, nossa, muito bonito o evento aqui, e vocês falando assim desse jeito, mas a hora que chega aqui, e a gente sabe que o funcionário espera isso, gente, o funcionário está sempre esperando um buraquinho ali para ele apontar o dedo e falar, não são vocês que cuidam das pessoas? Eu estou aqui às 2 horas sem comer ainda, sem almoçar, ninguém me liberou. O funcionário está esperando isso. Então, tentem trabalhar com a verdade, o melhor da verdade que vocês têm, mas não maquiem a verdade, porque senão o efeito vai ser exatamente o contrário. Acho que perfeita a colocação. Eu acho que um evento, ele potencializa o que a empresa tem. Se ela é boa, potencializa de uma forma positiva. Se ela não é boa, vai potencializar de uma forma negativa também, né? Então, quando você trabalha o planejamento, né, justamente o pensamento desse evento qual é o objetivo? Eu quero começar a ter uma comunicação mais fluida com os meus colaboradores. Então, ótimo. Comece já explicando, olha, nós não temos uma boa comunicação ainda, Exato. mas queremos estabelecer. Esse é o momento que a gente quer ouvir vocês, que a gente quer trazer insights, né? Então, o evento ele consegue, de uma forma exponencial, chegar a muitas pessoas de uma forma impactante, mas se ele não for bem planejado, bem contado, fala, se o storytelling não tiver casadinho lá, você vai cometer um deslize e esse deslize vai ter um efeito rebote na sua Exatamente. organização, com toda certeza. Então, é aquela questão, né? Conte com profissionais, né? Habilitados, conscientes, que já trabalharam isso em N, né, situações, para que realmente possa ajudar nessa construção, nessa questão da história.
Porque às vezes, quando a gente está dentro da empresa, Pan, é difícil às vezes a gente pensar em alternativas, porque a gente está tão Sim. acostumado com aquilo da mesma forma que às vezes acaba ficando muito difícil de pensar fora da caixinha mesmo, né? E que bom que existem produtoras que nos ajudam com isso, né? Exato, exatamente. E uma coisa que eu falo sempre, Tati, também, que é bastante importante, é a gente, quando você tiver com alguém, se tiver com esses profissionais, quando você trouxer alguém para dentro, garanta que essa pessoa se sente parte do resultado. Por que que eu quero dizer isso? Porque é muito fácil eu chegar, Tati, para sua empresa, como produtora de eventos, e trazer ideias mirabolantes e fazer o negócio acontecer e trazer um monte de coisa e gente que fala e a empresa chega e aí o diretor tá lá e fala: "Nossa, que demais, meu Deus, isso daqui vai ser o máximo e tal, 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 tal". E aí eu entrego meu projeto e pico a mula, vazo, vou embora. E aí você sobra com só porque eu vou lá e é óbvio que o que eu quero mostrar é tudo bonito, eu quero mostrar só o que é bonito. Mas é importante que quem está ali dentro se sinta responsável do resultado, porque o resultado ele não vem ali, o pós-evento, o dia seguinte do evento, não é o resultado do evento. O resultado do evento se dá num todo, porque se você quer só um dia feliz dos seus colaboradores, gente, é muito simples. Você pega um show massa aí, contrata você não precisa gastar, ficar pensando, planejar. Pega um show, dá de graça, as pessoas vão beber, elas vão ficar felizes e acabou. Isso vai deixá-las felizes no dia seguinte. Mas o que você quer dentro de um evento corporativo é a mudança de pensamento, é a mudança de patamar das pessoas. Você quer que elas sejam impactadas no longo prazo. Então, o resultado ele vem num longo prazo. Então, tenha pessoas junto com você que estão que se sentem parte desse resultado, mesmo que elas não sejam parte da empresa. Eu não preciso ser parte da empresa para ser parte do resultado, para realmente me preocupar com o que vocês querem, realmente o que vocês precisam, o que as empresas precisam. Você pode se sentir parte do resultado, mesmo no dia seguinte da desmontagem indo embora. Mesmo assim, você pensou, construiu isso pensando num resultado no longo prazo. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, quando vocês forem buscar, gente, existem grandes profissionais no mercado, mas sejam vocês as pessoas que enxergam que eu preciso de pessoas querendo e responsáveis pelo resultado junto comigo. Não é uma pessoa só, são várias. O resultado é nosso. E o resultado está num evento bem montado, bem estruturado, bonito, onde as pessoas são bem servidas, onde o som tá bom, onde a luz tá boa, mas também nesse resultado no longo prazo, ali no médio e longo prazo, para que as pessoas realmente sejam impactadas bem, né? Para que a empresa realmente tenha resultados. Muito bom. Pan, a gente está quase terminando, nosso tempo estourado aqui já, mas eu poderia ficar horas conversando Eu com também. você, horas conversando, né? Super estado de flow aqui nosso. Mas para a gente poder finalizar esse nosso talk, queria que você desse, sei lá, 3, 4, 5 dicas para um profissional de recursos humanos que está pensando em planejar um evento de final de ano, de repente uma coisa, né, que pudesse ser mais motivacional, mais sensibilizadora. Qual poderia ser alguns passos básicos assim para esse RH seguir? Tá, a primeira coisa que eu acredito ser muito importante, principalmente numa situação de RH, né, quando a gente está falando só de um evento, a gente está falando de pessoas que vão estar ali, é entender o que para aquelas pessoas pode ser importante. Eu acho que isso é uma coisa, é um papo, quando a gente fala de importância, quando a gente fala, de todo mundo quer ir num show legal, todo mundo quer, mas a importância, por que que aquelas pessoas realmente estão ali, conhecer, tentar entender, porque às vezes um evento ele, pode ser muito simples, mas o que está ali intrínseco no olhar de eu olhei para você, sabe? Claro que em grandes empresas é difícil você olhar, um a um, né? Mas a tentativa que o que eu gostaria que vocês pensassem é assim: o que que faz aquelas pessoas estarem ali? Nem todo mundo se motiva da mesma forma, nem todo mundo se motiva pelo mesmo porquê. Existem porquês diferentes, né? Você tinha ali o seu filho, né, separada com o seu filho para fazer dar certo. Eu tinha um relacionamento e, na verdade, o meu relacionamento acabar não foi nem o meu motivo. Meu motivo era não decepcionar meus pais de novo. Porque eu sei aquele término foi muito baqueou muito os meus pais, porque era uma história muito longa, enfim.
E naquele momento eu não queria mais, eu queria mostrar para os meus pais que eu era capaz de trazer algo diferente, de fazer as coisas mudarem. Então, os motivos das pessoas são diferentes. Busque conseguir enxergar o motivo de cada uma das pessoas. Claro que a gente não vai conseguir fazer as coisas 100% personalizadas, mas quando você encontra isso, você encontra caminhos que vão fazer aquelas pessoas falarem: caramba, eu fui visto de alguma forma, sabe? Ela conseguiu olhar para mim além de um número, além de um resultado de uma empresa, e isso faz as pessoas seguirem. Então, olhe para isso no seu evento, mais do que uma grande atração e bebidas e não sei o quê, olhe para isso. Isso talvez vai fazer com que esse resultado seja. Talvez esse profissional nem fique com você na empresa que você está, mas você vai ter mudado de novo a vida dessa pessoa por um longo prazo. Em cinco passos de difícil ali, para a gente olhar todos, mas uma segunda coisa que a gente pode olhar é entenda que nem sempre o maior circo é o que você precisa. Olha para um evento trazendo o resultado. A gente precisa olhar que os resultados nem sempre são as maiores coisas que você faz. Né? A gente tem uma tendência a olhar, tipo, a coisa que eu mais. O maior resultado que eu tenho é Sandy Júnior, por exemplo. Sandy Júnior é a maior placa que eu tenho. Toda vez que eu falo que eu estava na turnê de Sandy Júnior, todo mundo fala, meu Deus! Mas foi um dos trabalhos mais fáceis que eu já fiz na minha vida, porque eu tinha estrutura, eu tinha equipe, eu tinha um artista estourado, eu ligava nas pessoas e falava, oi, tudo bem? A Pamela de Sandy Júnior, nossa, o mar se abria à minha frente. Então, nem sempre as maiores coisas que você vai fazer são as que vão trazer mais resultado para as pessoas, vão trazer mais mudança para as pessoas. A minha mudança pessoal aconteceu em situações com artistas infinitamente menores, em que eu aprendi muito mais do que grandes situações que eu estava. Essas situações legais, e principalmente para o RH, né, fazer um evento grande, em que você assinou e tal, é muito legal, mas às vezes algo menor, mais compacto, mais especial para cada um, traz mais resultado do que grandes situações. E eu acho que é isso, eu vou ter que fazer um post para você, vou ter que te mandar, prometo, eu vou fazer isso. Que no Talk agora eu vou preparar 5 passos, 5 coisinhas, prometo para você, Tati, porque... 5 passos para o RH não errar na hora de criar o seu próprio evento. Anota aí, Cláudio, 5 passos para o RH não errar na hora de criar o seu próprio evento. Eu prometo esse conteúdo para você. Muito bom. Pamela, eu quero te agradecer super pela disponibilidade, pelo seu carinho, pelo seu carisma, de estar aqui batendo esse papo com a gente, né? Comecei falando a respeito disso, quero finalizar também, né? Agradecendo todo o meu time, a minha equipe que vai preparando essas pessoas maravilhosas para que a gente possa ter contato, né? Então, eu sou muito feliz fazendo isso, produzindo esse tipo de conteúdo, principalmente conhecendo gente muito especial como você. Espero que você tenha curtido também, que volte aqui quantas vezes você quiser, espaço aberto para você aqui. Tati, me senti em casa. E eu vou te dizer uma coisa, eu sou uma grande entusiasta de pessoas que acreditam em pessoas, assim, porque eu acredito muito mesmo que a gente pode ser melhor, sabe? Assim, a gente pode transformar o espaço em que a gente está em algo melhor. E não é esse papinho de poliana, não, porque eu sou bem dura comigo, inclusive, e sou muito firme, porque eu sou muito exigida, eu exijo das pessoas, mas eu acredito mesmo que trabalhando direito e mesmo com as exigências, a gente pode transformar as pessoas e o nosso entorno em algo melhor. Então, eu sou uma grande entusiasta disso. Conte comigo sempre que você precisar. Eu amei, estou me sentindo muito em casa. Já estou devendo para você um post para a gente poder finalizar isso com essa história para RH aqui, para todo mundo sair daqui com conteúdo perfeito. Mas eu fiquei muito, muito feliz. Muito obrigada, Tainá, também. Muito obrigada pelo seu carinho. E eu fiquei muito feliz de ser convidada por você. Obrigada. Muito bom, Pam, muito bom. Então, quero desejar aí a todo mundo que está acompanhando com a gente, né, esse nosso talk, um ótimo restinho de almoço. Agora, daqui a pouquinho um sextou de verdade, né, Pam? Daqui a pouquinho um sextou de verdade. Acompanha com a gente toda sexta-feira, um profissional, um conteúdo diferente, porque é isso que a gente ama fazer. Quero agradecer a todos vocês, Pam. Beijo no coração de novo. Nos vemos sexta que vem. Tchau, Até tchau. mais.